Sim, a gente já tem trabalhado ali num diagnóstico, né? Desses primeiros 100 dias a gente vai tá construindo, né? O que a gente encontrou, né? E a partir do que a gente encontrou, como que a gente pode atender melhor a nossa comunidade, considerando, né, esse diagnóstico e considerando a nossa carta-programa, que a gente vai consolidar num plano de gestão, né? Aprimorar um plano de gestão que a gente já vem conversando. O que é que o senhor encontrou e o que é que já foi possível avançar nesses dias? Então, a gente encontrou muita coisa complicada, né? Por exemplo, a necessidade de manutenção predial. Do ponto de vista processual, nós encontramos muitos processos, então a gente tem que fazer, né? Teve que fazer forças-tarefas para que a gente pudesse, né? Aliviar esse número de processos, atender a nossa comunidade. Comissões que precisaram ser constituídas, algumas precisaram ser reconstituídas. Então a gente fez um trabalho, né, tanto do ponto de vista operacional, né, como do ponto de vista de diagnóstico, né, enfim, coisas simples, né, como por exemplo limpeza. A gente tentou priorizar limpeza de campos, algumas pinturas, retomar os projetos, né, para que a gente pudesse fazer as licitações, acompanhar licitações. Então são muitas coisas, né? Caminhar para resolver o problema de transporte da UFCG. Nossos transportes são, na verdade, a nossa frota é uma frota muito antiga, então a gente vai conseguir locar veículos. Então, assim, a gente já avançou em muitas frentes, né? São muitos temas que a gente precisa tratar. A gente vai tratar isso com o nosso colegiado pleno em breve, mas a ideia é que a gente tenha esse diagnóstico, né, pronto para, a partir dele, tomar as melhores decisões. Recentemente a universidade divulgou uma nota informando que estava com dificuldades para honrar com os compromissos junto aos fornecedores mediante cortes do governo federal. Essa situação já foi equacionada ou ainda há pendências nessa situação? Então, a gente encontra a universidade com restrições orçamentárias, né? Nós também identificamos que há reconhecimentos de dívidas, né, do exercício anterior, então a gente já encontra o nosso orçamento de 2025 com dificuldades, né, para que a gente possa atender a nossa missão, né, de ensino, pesquisa, extensão, inovação, né, contratos terceirizados, que é o que mantém a universidade funcionando. E aí, desde que a gente entrou, o orçamento não tinha sido aprovado ainda. Quando o orçamento foi aprovado, ele foi aprovado com corte, né? Então, no caso da UFCG, a gente teve um corte aí da ordem de 4,7 milhões de reais. Então, o que aconteceu na última terça-feira, né, na reunião com os ministros lá no Palácio do Planalto, foi um anúncio de recomposição desse orçamento e também de um problema que a gente vinha enfrentando agora, que era a questão da liberação do orçamento para que a gente pudesse usar. Então o orçamento estava sendo liberado na proporção mensal de 1/18. E isso prejudicava, porque cada mês, na verdade, a gente teria que ter pelo menos 1/12. Então, como ele vinha sendo liberado na ordem de 1/18, era um valor menor do que o que a gente tinha de compromisso no mês, e a gente tinha dificuldades para cumprir todos aqueles contratos que nós temos. E aí foi anunciado na terça, né, 3 coisas importantes, né? Primeiro, a recomposição desse orçamento que estava previsto na lei orçamento, na proposta de lei orçamentária. Então, o MEC se comprometeu a recompor esse orçamento. O segundo, a questão do 1/12, né? Então, a partir de agora, o governo vai liberar 1/12 e não mais 1/18. Isso vai aliviar a nossa capacidade, né, de cumprimento dos nossos desafios. E, por último, a liberação do financeiro, né? Porque além da gente ter a questão orçamentária, então quando a gente faz o compromisso, empenha, nós precisamos fazer o pagamento, que é a parte final, né, no uso do recurso público. Então, a partir do empenho, né, que é o compromisso com o contratado, e aí você tem que ter a liberação do financeiro. E aí o MEC se comprometeu a liberar o financeiro total de janeiro a maio, e isso vai aliviar os nossos problemas, né, imediatos com relação aos contratos que nós temos pendências, né? Sobretudo, como eu já disse, no caso dos contratos terceirizados e outras missões, né, que nós temos, né, como energia, água, bolsas, né, diárias, passagens, combustível, tudo isso vai ser agora um pouco aliviado com a liberação para breve, né? O governo se comprometeu a liberar em breve, então a gente espera que até o início da próxima semana a gente tenha esse alívio, né, efetivamente encontrando ali a universidade.